Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, vocês que estão aí assistindo o nosso culto. Eu quero desejar a você, eu quero cumprimentar você com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse momento agora, eu peço para que você se desligue de tudo que está à sua volta e que toda a família agora possa estar reunida na sala ou numa varanda, aonde quer que você esteja aí com a sua família, que todos nós possamos agora juntos, como igreja, como IPBA, louvar e adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, nesse momento, e nós rogamos a Ti, ó Pai, das Tuas mais maravilhosas bênçãos sobre as nossas vidas. Que o Senhor, ó Deus, alcance cada um, Pai, que está assistindo, cada pessoa, cada família, ó Deus, que parou por alguns instantes para poder cultuar o Senhor, ó Pai. Ó Pai, que o Senhor esteja a cuidar de nós, que o Senhor não permita, ó Deus, que nenhum mal sobrevenha sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos irmãos. E nós oramos a Ti, Pai, pedindo que o Senhor, que é um Deus que é grande, que é soberano, que é poderoso, ó Deus, um Deus tão fantástico como é o Senhor, ó Pai, que o Senhor continue a cuidar de cada um de nós, assim como o Senhor já tem cuidado de nós, Pai. Nesse momento, ó Pai, do culto, ó Deus, que a gente possa estar com a nossa atenção, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, Pai, voltado para poder adorar o Senhor. Então é isso que nós te pedimos, assim nós oramos para a glória de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Amém. Irmãos, vamos cantar agora, vamos louvar ao nosso Deus. Se você quiser ficar em pé aí no seu sofá, se você quiser bater palma aqui também junto com a gente, meus irmãos, fiquem à vontade, porque agora nós, como corpo de Cristo, esparramado sobre a face da terra, nós vamos agora louvar e adorar o nome do nosso Senhor. Vamos lá. Amém. Reina em mim. Glória a Deus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, como nós acabamos de cantar aqui, reina em mim, Senhor. Então, nesse momento agora, meus irmãos, é o momento de nós falarmos acerca dos nossos dízimos e das ofertas. Aquilo que Deus tem colocado diante de nós, para que nós, como igreja, possamos adorá-lo,
com aquilo que temos, com aquilo que Deus nos dá. Então, se você, irmão, está com dificuldade de fazer a sua transferência na conta, que vai aparecer aqui em algum lugar aqui desse vídeo, vai aparecer um número de uma conta, que é a conta da nossa igreja. Então, se você está com dificuldade de fazer a sua transferência, você pode também vir aqui na igreja, no horário comercial. No horário comercial, aqui na secretaria da nossa igreja, nós temos lá um gasofilácio preparado pela junta diaconal da nossa igreja. E você pode estar indo lá, pegando o seu envelope, colocando o seu nome, colocando o valor e devolvendo, né, tudo aquilo que Deus tem colocado para você, devolvendo os 10%. Então você pode, irmãos, fique à vontade. Só que nesse momento aqui no culto, eu gostaria de orar com você, orar com a sua família, para que Deus não permita que toda essa crise econômica que está para acontecer, que o nosso país está encaminhando, né, se caminhando para isso, que isso não alcance você, que isso não te atinja. E se por algum momento isso chegar na sua casa, que nós possamos continuarmos sendo firmes e obedientes ao nosso Deus. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, nesse momento. Ó Deus, nós rogamos ao Senhor, ó Pai, do Teu sustento sobre os lares, sobre as casas, sobre as famílias. Ó Deus, se porventura alguém, Pai, foi mandado embora por causa dessa crise econômica, ó Pai, que o Senhor esteja operando com a Tua graça, com o Teu amor e com o Teu cuidado sobre a vida desta pessoa. Ó Deus, nós que, graças a Deus, Pai, estamos empregados, nós que estamos ainda, ó Deus, com o nosso emprego e temos todos os nossos rendimentos, ó Deus, não permita que essa crise, ó Pai, faça com que a gente não obedeça, ó Deus, o fundamento do Senhor, que é devolver tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Que possamos ser obedientes a Ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus agora com grande é o Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo.
isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glórias a ti, Jesus. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Nós vamos aqui dar continuidade ao nosso culto. Então eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá no texto que está em Tiago, no capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 17. Só repetindo aqui para você poder abrir a sua Bíblia aí. Tiago 4, versículo 13 ao versículo 17. Vamos ler aqui. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã? Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Vamos orar? Deus de graça, Deus de amor, Deus de misericórdia, nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que esteja a nos abençoar, esteja a cuidar de cada um de nós, nesse momento aqui, ó Deus, da exposição da palavra, que a gente possa estar, ó Deus, completamente atentos, completamente, ó Deus, livres de todo e qualquer tipo de distração, para que possamos, ó Deus, focar nesse momento aqui, ó Deus, que é tão importante, que é onde acontece a exposição das Sagradas Escrituras. Que o Senhor, ó Deus, me abençoe, perdoa, ó Deus, a minha limitação. Nós oramos a Ti, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Então, como nós acabamos de ler, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quando nós falamos assim, quando nós afirmamos e dizemos, eu não sou do mundo, todos nós afirmamos isso, nós falamos isso, eu não sou do mundo, eu não faço parte deste mundo. Quando você fala isso, quando você afirma isso, o que você está querendo dizer com isso? Você já parou para pensar sobre quando nós falamos e dizemos que nós não somos do mundo? O que você está querendo dizer com isso? Quando você encontra um amigo seu, um parente seu, e de repente você solta lá no meio da conversa, do diálogo, essa expressão, eu não sou do mundo. O que você está querendo dizer com isso? Eu não sei se você sabe, mas sempre quando nós afirmamos uma coisa, automaticamente nós negamos. Então, quando você afirma que você gosta da manhã, você está transmitindo uma mensagem de que você não gosta da noite. Então, você nega a noite afirmando que você gosta da manhã. Essa palavra que nós acabamos de falar aqui, lembra que eu perguntei para você? O que você está querendo dizer quando você diz que não é do mundo? Essa palavra mundo, ela é uma palavra, digamos assim, que ela aparece várias vezes no Novo Testamento. Só que essa palavra mundo, que no grego se lê cosmo, ela é uma palavra polissêmica. Mas o que é uma palavra polissêmica? Uma palavra polissêmica significa que ela não tem um significado próprio.
ela recebe o significado do sentido aonde ela está sendo usada em uma frase. Então nós podemos encontrar na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, no versículo 2, aonde Paulo ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando Paulo ele usa essa palavra mundo aqui nesse versículo, de que tipo de mundo? O que é esse mundo que Paulo está querendo falar para a gente e que ele está mostrando para a gente que nós não devemos nos conformar? Paulo ele está falando do mundo no sentido de tudo aquilo que se organiza negando a existência de Deus. Então, esse é o mundo. Ele está falando do mundo caído. Ele está falando desse mundo que vive debaixo da influência do pecado. Mas essa palavra mundo, ela aparece em outro versículo também, que é muito conhecido de todos nós, que é João 3,16, onde ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que tipo de mundo que João está falando? O que significa este mundo nesse versículo que nós acabamos de ler? Aqui você pode perceber que ele já recebe um significado diferente do que Paulo usou lá no versículo 2 do capítulo 12 da carta aos Romanos. O mundo aqui de João, ele está se referindo a todos aqueles que foram alcançados e que foram lavados pelo sangue de Jesus. Então eu retorno agora à pergunta do princípio, mas talvez agora com uma resposta e um pouco mais esclarecido com relação à afirmativa de dizer que nós não somos do mundo. Então, quando nós afirmamos que nós não somos do mundo, então significa que nós estamos negando, nós estamos rechaçando tudo aquilo que é contrário aos valores da Sagrada Escritura. Tudo aquilo que é contrário aos valores do reino de Deus, sejam eles ou elas, ideologias, práticas, hábitos. Então, tudo isso que nega a existência de Deus, quando nós dizemos que nós não somos do mundo, nós estamos dizendo, estamos afirmando para as pessoas que estão à nossa volta, de que nós somos de Jesus, de que nós não somos compatíveis com essa influência do pecado no mundo. Porque agora, meus irmãos, eu quero dizer para você que está aí na sua casa, ou você que está assistindo esse vídeo aqui em algum lugar, seja lá onde você estiver, eu quero dizer para vocês que nós agora, quando nós não fazemos parte desse mundo caído, nós não recebemos mais nenhum tipo de influência desse mundo caído, porque agora nós recebemos a influência diretamente da graça salvadora. E foi isso que Jesus Cristo ele nos deu. Foi isso que Jesus Cristo colocou diante de nós quando ele entregou a sua vida lá na cruz do Calvário. Então, tudo aquilo que é antagônico aos valores, tudo aquilo que é antagônico àquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós que afirmamos que não somos desse mundo, devemos ir na contramão dessas coisas. E uma dessas coisas que eu gostaria de falar aqui com vocês é o pecado, são alguns aspectos da autossuficiência. Então eu disse para vocês que quando nós afirmamos que não somos do mundo, nós vamos na contramão dos valores do mundo. O mundo, ele ensina para as pessoas que as pessoas têm que ser autossuficientes, ou seja, ela deve depender apenas dela mesma. Mas isso não é compatível com o reino de Deus. Isso não é compatível com o povo que foi alcançado pelo sangue de Jesus Cristo. Porque nós que fomos alcançados pelo sangue de Jesus Cristo, nós jamais poderíamos afirmar que nós somos seres autossuficientes. Mas nós devemos ter isso bem forte no nosso coração, de que nós dependemos única e exclusivamente de Deus. Mas quais são os perigos da autossuficiência?
Quais são os aspectos dessa autossuficiência, desse pecado, desse modo, desse estilo de vida que muitas pessoas têm levado, que nega a suficiência de Deus? Porque quando nós vivemos, quando nós temos um estilo de vida firmado em cima da autossuficiência, nós estamos negando a suficiência de Deus. Nós estamos dizendo que Deus, ele não é Deus o suficiente para ser o Senhor de nossa vida. Nós estamos dizendo que quando eu tomo as rédeas da minha vida, eu estou dizendo o que com isso? Com esse hábito, com esse gesto? O que eu estou querendo afirmar com isso? Qual que é a mensagem que eu estou passando com essa forma de se comportar? É a mensagem de que eu não preciso de Deus, de que Deus ele não é Deus na minha vida, de que Deus ele não é suficiente, de que eu sou o Senhor, de que eu controlo a minha vida. Mas isso é a maior mentira de Satanás para a vida das pessoas. Porque tudo que acontece está debaixo do conceito de Deus. Nada foge do conceito de Deus. Nada foge. Então, quando nós afirmamos que nós não somos do mundo, nós estamos afirmando que todas as ideologias e práticas e hábitos que negam a existência de Deus não fazem parte da nossa vida. Então, quando nós afirmamos isso, nós estamos querendo dizer que essas práticas, elas não são compatíveis com os valores do reino de Deus. E como eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos acerca de ideologias, práticas e hábitos, eu quero enfatizar aqui algo que tem sido um perigo constante e até mesmo uma tentação que vem assolando, que está assolando o povo de Deus, que é o pecado da autossuficiência. Então, eu quero expor aqui aos irmãos, à luz das Sagradas Escrituras, quais são esses aspectos dessa autossuficiência. Como que ela influencia o nosso estilo de vida. Então, para isso, eu gostaria de compartilhar mais uma vez com vocês algo que está no versículo 13, onde ele diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, e negociaremos e teremos lucro. O primeiro aspecto da autossuficiência, ele está relacionado a um certo tipo de planejamento egocêntrico. O que é um planejamento egocêntrico? É um planejamento que tem que tem como objetivo, apenas você. Você está no centro desse planejamento. O seu ego, o seu eu, ele está no centro de tudo aquilo que você está fazendo em prol deste planejamento. Todo planejamento, ele tem um objetivo. Então, se você quer ser um médico, você vai se planejar para isso. Como que você vai fazer isso? Você vai estudar para poder passar em um Enem, e aí você vai ter que ter uma rotina de estudo, você vai ter que ir para uma faculdade e por aí vai. Então, todo planejamento, ele tem um objetivo. Quando nós falamos de planejamento egocêntrico, nós estamos dizendo que o objetivo do planejamento é você, é a pessoa que está idealizando. E para esse fim, eu gostaria de trazer para vocês aqui uma contextualização de como eles estavam vivendo aqui na época que esse texto ele foi escrito. Naquela época, muitas cidades elas foram fundadas. Era uma época de várias cidades estarem surgindo. E todo mundo sabia naquela época que os judeus, eles eram o quê? Grandes comerciantes. Eles eram grandes comerciantes do mundo antigo. Então, quando os fundadores, eles buscavam habitantes para poder morar ali na cidade que eles acabaram de fundar, eles sempre traziam os judeus, porque eles sabiam que quando o judeu chegava e se instalava ali naquela cidade, o comércio ele vinha junto. Então, com isso, eles até ofereciam para os judeus cidadania, para poder fazer com que eles se deslocassem e fossem lá para aquela cidade. Então é interessante nós olharmos aqui, esses homens aqui que estão planejando, esses homens aqui que estão falando, nós iremos para uma cidade tal,
nós passaremos 1 ano lá, negociaremos e teremos lucro. Então, a imagem aqui são homens, né, um grupo de homens, um mapa em cima de uma mesa, eles colocando o dedo lá em cima de uma cidade que está pronta para ser fundada, e eles estão o quê? Se planejando para poder ir para aquela cidade. Então, eles já estipularam aqui o tempo, né? Eles estão estipulando aqui, ó, nós vamos passar 1 ano lá. Eles dão indícios aqui de uma proatividade, onde eles falam, hoje ou amanhã iremos para tal cidade. E eles também estão dando aqui sinais do objetivo desse planejamento. Então, o objetivo desse planejamento aqui é ter lucro. Quando nós encontramos aqui nesse versículo essa expressão, passaremos 1 ano. Então, é um tempo longo, é um tempo regularmente longo. E é um tempo que eles vão viver lá sem levar em consideração a Deus. Seria 1 ano inteiramente vivido para o próprio eu. Então, o que Tiago ele está nos mostrando aqui é que as pessoas, elas não pecam porque fazem planos. Nós devemos fazer planos. Nós devemos ter um tipo de planejamento. Tiago não está defendendo a ideia de que nós devemos viver sem fazer plano. Mas o problema disso, quando que um planejamento ele se torna pecado? O planejamento ele se torna pecado quando Deus está fora do planejamento. O planejamento ele se torna pecado quando Deus não é o objetivo central daquilo que nós estamos fazendo. Aí sim, isso é pecado. Então, este é o quadro aqui desse primeiro versículo. Esse é o primeiro elemento de aspectos de uma autossuficiência, que é pecado. Então, o primeiro aspecto de uma autossuficiência é o planejamento egocêntrico. Por outro lado, nós encontramos aqui também no versículo 14, onde eles dizem assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Ele faz uma pergunta: o que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Qual que é o segundo elemento de um aspecto da autossuficiência? O segundo elemento de um aspecto da autossuficiência é a negação da brevidade da vida. A pergunta que Tiago fez aqui para eles, essa pergunta, o que é a vossa vida? Essa pergunta aqui, ela pretende despertar as pessoas, aqueles homens que estão ali planejando, despertá-los a pensar acerca do que é a vida e reavaliar as suas prioridades. Então, quando Tiago, ele no meio, eu quero que você imagina aqui comigo o cenário. Todo mundo lá otimista, todo mundo lá se planejando para ir para outra cidade. Um cargo muito bom, você vai ganhar muito dinheiro, uma projeção maravilhosa. No entanto, Deus está distante disso, Deus está distante do centro, Deus não é a prioridade. E aí Tiago vem com essa pergunta: mas o que é a vida para vocês? E eu pergunto para você que está me assistindo, o que é a vida para você? E Tiago ele responde sobre o que é a vida. Tiago ele fala: sois apenas neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Então, o segundo elemento da autossuficiência é a negação da brevidade da vida. Esta incerteza da vida, meus irmãos e minhas irmãs, não deve ser motivo para a gente temer. Essa incerteza do que vai acontecer com a nossa vida amanhã não deve ser motivo para a gente ficar na preguiça, não deve ser motivo para a gente parar a nossa vida por causa dessa incerteza acerca do futuro, acerca da certeza da brevidade da nossa vida. Essa brevidade da vida, ela não deve causar em nós nenhum tipo de espanto, nenhum tipo de medo, mas pelo contrário, ela deve gerar em nosso coração a certeza de que nós dependemos de Deus. Você lembra do primeiro versículo, do segundo versículo que eu falei, lá em João 3,16,
que ele diz assim, ó, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a certeza da brevidade da vida, a certeza de que aqui nós somos como peregrinos, a convicção de que aqui não é a nossa pátria, mas que a nossa pátria está lá nos céus, isso não deve gerar medo no nosso coração, isso não deve fazer com que a gente fique parado, estagnado. Mas, pelo contrário, isso deve ser como uma mola propulsora que nos impulsiona, porque nos dá a convicção e a certeza de que nós somos de Jesus. E se nós somos de Jesus, meus irmãos, Deus ele vai fazer com que a gente persevere. É Ele que nos sustenta, é Ele que cuida da nossa vida. Então, quando Tiago faz essa pergunta, o que é a vossa vida? É para que esses homens entendam que uma vida sem Deus no centro é de fato sim uma neblina. Ela se dissipa. Mas agora, uma vida que tem Jesus Cristo no centro, nós sabemos que ainda que nós venhamos encarar a morte, todavia, nós saberemos que estaremos ao lado de Jesus. Então isso faz com que a gente olhe para a vida, isso faz com que a gente interprete a nossa existência de uma forma completamente diferente, não negando a existência de Deus, como esses homens aqui estavam fazendo, mas afirmando que sobre a nossa vida, a boa mão de Deus está estendida. Então o que nós temos que fazer diante dessa certeza é consagrar a Deus o nosso futuro. É se livrar dessa ansiedade de querer saber o que vai acontecer daqui a um dia, a 2 dias. É se livrar disso e consagrar o nosso presente para Deus. E como que nós vamos consagrar o nosso presente a Deus? É viver em santidade. É lendo a palavra de Deus, é orando, é meditando, é cantando louvores ao nosso Deus. Infelizmente, irmãos, nós estamos passando por um período que nós devemos ficar em casa. Nós não podemos mais nos reunir aqui na igreja como nós nos reuníamos antes dessa crise. Mas aí no seu lar, você pode consagrar a sua família a Deus. Aproveita esse momento. Comece a perguntar para Deus o que Deus está querendo ensinar para a igreja nesse momento que nós estamos vivendo. Será que não é um momento de nós pararmos e começarmos a olhar para a nossa casa, para os nossos filhos, para a nossa esposa e consagrar a eles todos os dias? E ter um momento de consagração dentro do nosso lar? Será que não é um momento da gente perceber que antes do coronavírus, Deus ele não estava no centro do nosso planejamento, mas agora com essa crise que está aí, o medo de morrer, que todo mundo está com medo de morrer, será que isso não está fazendo a gente ser mais introspectivo e começar a pensar, talvez essa pergunta que Tiago fez aqui para esses homens, seja a pergunta que você precisa responder, o que é a vida? O que é a vossa vida? E para finalizar aqui, irmãos, versículo 15, ele diz assim, em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Versículo 16, agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. O terceiro aspecto da autossuficiência é negar a suficiência de Deus. O cristão que não se lembrar disso, ele será culpado de jactanciosa soberba. Essa palavra jactanciosa, em grego, que significa, que se lê, alazoneia é uma palavra usada como uma característica de um homem que pretende possuir algo que ele não pode possuir, e que se gaba de fazer aquilo que ele não pode fazer.
Então, meus irmãos, quando nós olhamos para o significado dessa palavra, nós conseguimos entender o que Tiago está querendo mostrar para aqueles homens que estão ali. Olha, vocês estão se gabando de que vocês vão para uma terra distante, e lá vocês vão ficar ricos, e lá vocês vão ficar por 1 ano, mas vocês estão se gabando de uma coisa que vocês não podem afirmar. Vocês estão tomando para si algo que vocês não podem realizar, porque tudo isso daqui está debaixo da suficiência de Deus. Então a autossuficiência, ela nega a suficiência de Deus e ela te prega uma peça. Ela te prega uma mentira de que você está no controle de todas as coisas, mas essa é a maior mentira. É a maior mentira que você pode contar para uma pessoa. Porque o futuro, ele não está nas mãos dos homens. Mas o futuro, ele está exclusivamente nas mãos de Deus. Diante de tudo isso que nós falamos aqui, diante de tudo isso que você ouviu, como que nós podemos colocar isso em prática? Como que nós podemos lutar contra essa negação da suficiência de Deus? Como que nós podemos viver sem negar a brevidade da vida? E como que nós podemos nos planejar sem ser egocêntricos, egoístas? E Tiago, ele conclui isso. Tiago, ele faz uma aplicação maravilhosa aqui no versículo 17. Olha o que Tiago diz. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Sabe o que Tiago está falando para esses homens? Depois de tudo isso que eu falei para vocês, sobre o que vocês devem fazer, sobre o modo como vocês devem planejar a vida de vocês, sem tirar Deus de lado, mas colocando Deus no centro, sem querer controlar aquilo que vai acontecer amanhã, mas descansar em Deus e ter a esperança de que Ele tem o melhor para cada um de nós. Isso tudo que Tiago ele está falando aqui, ele está advertindo esses homens acerca dessas verdades. Então ele está falando assim, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem. Então o que é fazer o bem, segundo o texto aqui? Fazer o bem significa que você deve viver debaixo da suficiência de Deus. E você sabe disso. E quando você nega essa verdade, aí você está pecando. É isso que Tiago está querendo nos dizer aqui. Então, irmãos, que Deus, Ele continue a sustentar a vida de cada um de nós. Que Deus, Ele continue a cuidar de cada um de nós. O desejo do nosso coração é de que, por breve tempo, todos nós possamos estar aqui, na nossa igreja, cultuando a Deus como a família da fé. Mas você que está aí na sua casa, você que está aí no seu lar, não perca essa oportunidade de adorar a Deus. Busque o Senhor a todo tempo. Entenda que a sua vida está nas mãos de Jesus. Entenda que quando Jesus ele conquistou o nosso coração, Ele tomou para si o lugar central da nossa vida. Então não dê vazão ao desespero, não dê vazão ao medo, mas dê vazão, alimente dentro de você a esperança em Jesus. Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Deus, nesse momento, Pai, é onde nós lemos aqui, Pai, a Sua palavra, ouvimos, ó Deus, essa mensagem. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos sustente, que o Senhor guarde o nosso coração no meio de tudo isso que está acontecendo aqui, Pai. Ó Deus, muitas coisas estão acontecendo aqui nesse tempo, nesse momento aqui no nosso país. Mas eu quero pedir ao Senhor que o Senhor guarde a nossa mente, guarde o nosso coração e que possamos estar, Pai, sempre firmados em Ti, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um abraço. Então, no encerramento do nosso culto, eu quero dizer a você, meu irmão querido, da Igreja Presbiteriana do bairro Mambaí, nós, os pastores da equipe pastoral, estamos atentos para ajudar, orar com você, como eu estou fazendo,
telefonando para vocês, conversando com vocês, orando com vocês. Então, a nossa equipe pastoral está atenta, está disponível para cuidar de vocês. Isso aqui, o momento é difícil, mas ele não é desesperador. Ninguém está sozinho, Deus está conosco. Deus, na sua providência, está nos abençoando da forma como só Ele sabe fazer. Aproveite esse momento para reunir a sua família, para estudar a Bíblia, para brincar, para fazer concurso bíblico em casa. Aproveite esse momento para orar, para ouvir mensagem, ouça mensagem de pessoas que realmente têm algo interessante para compartilhar da palavra de Deus. E você pode, a todo momento, saber o seguinte: precisando dos pastores, você pode telefonar. O nosso telefone está no site da igreja. Se você precisar de algum tipo de ajuda, conte conosco, mas não se desespere. Esse momento, ele passa daqui a pouco. Lembre-se, Deus está no controle de tudo. Lembre-se, você vai receber mensagens, vídeos que a equipe pastoral está produzindo. Tudo isso que nós estamos fazendo é para o nosso enriquecimento espiritual, para a gente não se sentir sozinho. Nós estamos separados, mas estamos juntos. Você pode contar com a equipe pastoral, pode contar com todos os presbíteros e diáconos da nossa igreja. Você pode contar conosco, porque nós estamos prontos para continuar servindo a igreja. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós e com todos aqueles que amam sinceramente o nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, Santo, Santo, poderoso. Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és, Santo, Santo Deus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és, Santo, Santo Deus. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe. Vai na paz. Que Deus abençoe a sua semana.